do versículo 21 ao 39. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou, e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam na redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Olha, irmãos, quando a Lidinha avisou que eu ia trazer a palavra, ela já estava em meu coração, eu já estava só aguardando o momento, né? O Senhor já tinha colocado ela em meu coração. E aqui, quando os 8 dias foram apresentados, aqui estão falando de Maria e José. E o que o Senhor nos fala aqui é sobre a obediência, né? Tudo indica na mensagem, na época que José, na época tinha 18 anos e Maria 14, né? Quando deu a luz ao Senhor Jesus. E ali ela foi o quê? Obedecendo, né? Uma missão que não foi fácil. Assim será conosco hoje. E cumprindo a missão, a lei, o que os 3 aqui tinham em comum, José, Maria, Simeão e Ana, era o amor a Jesus, né? E a obediência, o amor que estava na lei do Senhor, né? Que era na época. Então, se cumpriu os 8 dias que foram cumpridos, então ela foi até o templo. Você imagina no meio daquele templo, muita gente, né? Para ali levaram Maria, que para qualquer um era um bebê normal, né? Maria sabia mais ou menos, nem tanto a dimensão, né? Mas ela sabia que quem carregava, né? Que era o nosso Salvador. Então ali era só mais uma família que ali cumprir o mandamento de levar, né? Para cumprir os dias, para fazer no 8º dia, todo filho, como diz aqui na Bíblia, que toda criança que era do sexo masculino e primogênito era apresentada ao Senhor, assim como Ana lá de Eucana, né? Que consagrou Samuel. E aqui, nesse caso, foi assim também. Só que José e Maria não eram ricos, né? Era a missão que o Senhor deu. E assim é como nós no dia de hoje. Eu sou uma improvável, né? Vocês que estão aqui também, o Senhor achou graça sobre nós, né? Então, quando Ele tem algo para fazer em nossas vidas, não tem quem possa realmente impedir. E na semana passada, muitos de nós estavam aqui, então a gente foi falando de oração, né? E aqui a oração, a obediência. Aquilo que está em nosso coração, segundo a vontade do Senhor. Porque muitas vezes as promessas que o Senhor vai nos fazendo realmente não combinam com o cenário. Mas o processo, a promessa que Deus tem para nós não nos isenta da dor. Porque é necessário. Cada aprovação. Por quê? Porque lá na frente você não vai retroceder. E é necessário realmente não pular etapas. Né? E lá eles levaram ele para ser consagrado. E estava lá, que a Bíblia diz aqui sobre o Simeão. Diz que ele já era idoso. Você imagina, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E tem aqui uma característica dele, que era justo e temente a Deus. Imagina já, idoso, imagina o que ele não passou,
né? Naquela época o sistema estava corrompido, como nos dias de hoje. O que a gente não passa? Então, o que o Senhor vê em nós? Qual a característica que ele via aqui? Era justo e temente a Deus. O que ele estava esperando? A consolação, né? E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo vem estar sobre nós, né? Assim como esteve lá com Simeão. Porque ele nos ajuda a discernir, dá o discernimento. E muitas vezes a pessoa não está no nível que a gente está, ela não vai compreender. Então que a gente venha ter sabedoria, né? Eu digo é sabedoria, porque se der paciência ele vai enviar pessoas muito difíceis. Então é sabedoria. Sabedoria. Porque quem não está aliado na mesma dimensão que nós estamos pela misericórdia de Deus, não vai entender, não vai compreender. Então você imagina ele, o que ele não passou naquela época? Imagina lá no meio, né? Quando ele avistou José e Maria ali, com o nosso Salvador ali, ele já viu pelo Espírito Santo, porque pela graça de Deus o Senhor nos dá isso, né? Ele viu ali, ó, e pelo Espírito ele foi ao templo. Quem conduziu ele ao templo? O Espírito Santo. E onde o Senhor nos colocar, que a gente venha estar discernindo a voz do Espírito, porque onde ele nos coloca não é em vão. Não vamos compreender. É trabalho no meio da parentela, onde de fato é no ponto de ônibus, irmãos. Né? Então, e pelo Espírito foi ao templo. Ele foi conduzido pelo Espírito, ele não foi de qualquer jeito. Né? E quando os pais trouxeram o menino, quando José e Maria foram apresentar ali Jesus para ele fazer o que tinha que ser feito, ele já ali, aqui na Bíblia não diz o que ele viu, mas o Espírito Santo já tinha revelado, né, para ele. Ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, olha que coisa linda, irmãos, agora, Senhor, pode despir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque o Senhor cumpriu, irmãos. Amém. E eu tenho visto em minha vida, né, aqui ele já era avançado em idade. Talvez você esteja esperando algo de Deus, assim como coisas que eu esqueci. E sei que os irmãos, pelo tempo que passa daquilo que Deus falou, a gente acaba esquecendo. Mas o Espírito Santo, né, faz nos lembrar. Isso é muito, assim, maravilhoso. Eu sei que hoje, se eu falar para Deus que pudesse me levar, eu sei que não vai me levar agora. Vi muitas coisas da parte de Deus se cumprir, né? Assim como vai ser na minha vida, na vida dos irmãos também. Não importa o tempo. Aqui ele já estava avançado em idade. Às vezes eu mesmo costumo falar, já estou idosa, Senhor. Acho que muitas coisas não vão se cumprir. Mas não, olha aqui, né? O Senhor é tão fiel. E aí ele falou que luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, né? E José e Maria se maravilharam das coisas que se diziam dele. E ali ela não tinha nem a percepção, mas se maravilhou daquilo que o Espírito Santo revelou. Então que a gente vinha ter audição sensível à voz do Espírito Santo, né? A voz de Deus para falar conosco, o dom do discernimento, né? E Simeão os abençoou e disse a Maria, essa é a parte, porque quando o Senhor também nos usar, vai ter a parte dura, irmãos. Quando eu li, antes de eu trazer quando eu estava lendo, meditando nessa palavra, aconteceu algo. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Porque nem todo mundo vai aceitar a palavra do Senhor, né? Nem todos vão aceitar aquilo, porque a palavra do Senhor não é só, como eu posso dizer, não é só coisa boa, vai ter coisa dura, porque o Senhor corrige, mas corrige os que amam. Quem que é o Senhor pelo amor? Pelo aquilo que Ele é. Muitos querem Jesus pelo que eles podem, porque Ele pode trazer. Ele é o dono do ouro da prata, mas nós temos que amar Ele pelo que Ele fez. Porque o que Ele fez na cruz ninguém fará por nós. Ninguém aguentaria. Esse amor, né? Foi falado até nesse estudo de terça-feira, é incompreensível. O amor de Deus é incompreensível. E creio que Maria ali não entendeu. Aí uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Porque eles são do meu e teu coração, né? E quando o Senhor nos escolhe, Ele sabe aquele que vai até o final. Por isso que na palavra fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque não é fácil, irmãos. Aquele que falar que é fácil, não é fácil. Porque o caminho do propósito, a dor, a choro, e graças a Deus que nós estamos chorando aos pés da cruz. Glória a Deus, né? Aleluia. E a irmã que esteve aqui semana passada, ela nunca me enganou, né? Quem não conhece o meu testemunho, eu ria, mas não era de rir, de zombar, não. Porque quando Deus faz algo, eu tinha 16 anos, irmãos, quando eu conheci aquela irmã. E eu via
a vida dela. E eu dizia a ela assim, como pode? Que Jesus é esse que te faz chorar? E o Jesus que fez ela chorar me faz chorar também hoje. Amém. Mas chorar na presença dele, porque é isso, irmãos. Ela criou 4 filhos sozinha, né? Eu vi ali a luta daquela irmã e brincando na alegria, porque ser crente é ser feliz, ainda com dor. Mas Jesus no nosso barco é diferente, né? Então eu sou muito grata a Deus de ter poder, porque as orações do Senhor nos ouve. Quando a Leidiana anunciou, eu falei, Maria, quando eu olhei ali do lado, eu falei, não acredito, né? Então, da pessoa ver o que Deus fez em sua vida. Aquilo que nós falamos para com o outro faz ser feito, mas o tempo é de Deus. O trabalhar é dele, não é no tempo dele. Eu ainda ia com ela no culto. Eu olhava assim e falava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Oh, mas o Senhor é tão lindo que Ele vai trabalhando dividamente, Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, vai trabalhando, porque quando a gente vai convertido ao Senhor, não tem prova, não tem nada que te faça sair dos caminhos da presença, porque é a presença que sustenta, né? Então aqui Ele conhece, nem todo mundo vai aceitar, mas fale daquilo que o Senhor tem colocado, né, ao seu coração, que a gente venha estar atento, porque aqui na época ela foi para Israel e hoje nós somos os gentios, né? Então fomos salvos, né, de ouvir o evangelho do Senhor. E o céu responde, irmãos, posicionamento. É posicionamento que o céu responde, né? Então ali, ó, ele já avançado em idade, eu creio que naquele tempo, como no dia de hoje, as pessoas que já estão em uma certa idade, o povo não dá nada, irmãos. O povo, eles, como ele faz? Fazem porque eu vejo isso nas escolas. Ah, já está velho, não presta para nada. É assim que o povo faz. Só que a gente que tem a visão diferente, é o contrário, né? É de amar, porque é só o amor de Deus que faz isso. E o Senhor sempre coloca as pessoas, imagina, ele ali já avançado em idade, de longe ele avistar e ver que aquele menino, Jesus podia o quê? Nascer, ele é Deus, mas veio ali em forma simples, porque o Senhor se usa da simplicidade, não precisa o extraordinário. O extraordinário é a gente viver a misericórdia do Senhor, né? A pessoas ver Jesus, não do a gente abrir a boca, mas o nosso testemunho, né? O nosso testemunho fala, as nossas ações. Então ele pôde ali, abençoou, e Maria naquele tempo não compreendeu a espada. Então isso na hora o Senhor falou ao meu coração, que a espada transpassará também a tua própria alma, que foi a de Maria. Imagina, ali foi anunciando Jesus. E hoje é o Jesus o quê? Que ele vai voltar. Muitos não estão acreditando. Eu sou chamada de doida, mas glória a Deus por isso, né? A gente está no caminho certo, porque a gente tem que anunciar. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Então o Senhor tem nos colocado para fazer a diferença. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas quem nos chamou, quem nos alistou para a guerra, se garante e se responsabiliza. E também aqui está falando de Ana. Estava ali a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade. Imagina, irmãos, ela ali com 84 anos se encontrou ali com Simeão, porque ela também do Espírito Santo viu que ali era o nosso Salvador. É só que está aliado com Jesus, né, em comunhão com Cristo, porque a comunhão com Cristo é a oração, não tem outra mediação. Com Jesus é orar, irmãos, é oração, né? A oração não é só de joelhos, não, é nos seus afazeres no dia a dia. Geralmente o Senhor sempre me visita na pia. É sempre ali na pia, né? É na pia, no seu quarto, é na madrugada, né? Você tem que ficar com a palavra de Deus, porque o inimigo vai vir. Dentro disso veio algo acontecendo, algo que eu estou contando de mim aqui, dentro da palavra, com o meu filho. Só Deus sabe o que eu vi passando. Ele está numa fase bem difícil, e os vizinhos são uma bênção, não compreendem hoje algumas coisas. E o pai dele é carnal. Ele veio falando assim, algumas coisas achei até bonita, mas é para a glória de Deus, irmão, porque Deus me honrou. Veio conversar comigo junto com a mulher dele, né? Que estava preocupado. Eu falei, eu sei o Deus que eu sigo, eu sei o Deus que fala comigo. Mas achei bonitinho que foi honra de Deus, a preocupação dele. Mas, irmãos, fica com aquilo que Deus te disse. É verdade. Porque ainda que o homem fala, usa o inimigo para dizer que para a morte Deus tem vida. Amém. Eu ainda fico com a palavra de Deus. Aleluia. Eu não estou temendo. E eu falei, que posso temer eu ao mal que pode fazer a nós os homens? E o Senhor me deu na hora. 1000 cairão ao meu lado e 10 à minha direita, mas eu não serei atingida. E vocês também não. Continue orando pelos nossos filhos, porque o Senhor, Ele escuta. O Mateus está embaixo de oração. Né? Eu sei que Deus
E ele avistou assim algo, foi bem, o negócio não é fácil, o que eu ouvi. O Mateus tinha me escondido, mas o Senhor já tinha me revelado. Então eu estava alicerçada. Falei, Igor, fica tranquilo. E o que eu recebi ali foi para poder ir para longe. Mas se eu for para esse lugar, vai me atrapalhar aqui, vai me atrapalhar. No meu trabalho é muito distante. E eu fico com a palavra de Deus. Que é Deus que me guardou até hoje. É verdade. Ele vai continuar a me guardar. Né? E tudo foi para a glória de Deus. Aquela ação foi para a glória de Deus, irmãos. Então eu sou grata ao Senhor. Né? Então você imagina que a Ana já estava avançada em idade. Quantos riam dela ali também? Quantos não dão crédito? Hoje é nós a palavra de Deus. Eu mesmo ouço, você está tanto tempo servindo a Deus. Não vejo assim, eu vi mudança, mas não vejo assim, é porque eu não estou atrás de Cristo, pelo que Ele pode mudar, é pelo que Ele é. Mas quando essa pessoa falou assim, eu vejo a mudança, ainda mais no seu caráter, irmãos, isso para mim, quando eu sou reconhecida como filha, que a gente venha conhecida como filha, servos de Deus, isso não tem preço, não tem nada, ser reconhecida como filha e serva, né? Porque é isso que a gente quer do Senhor. Eu não quero mais nada do Senhor, a não ser isso. Né? E o Evangelho é isso, não tem outro caminho não. É cruz, né? É renúncia. E você imagina essa viúva, quase ali, ela, creio que ela foi casada, ficou... Aqui fala que ela teve o marido por 7 anos, né? Creio que ela não quis mais ninguém. E naquele tempo, viúva sofria, né, gente? Naquele tempo era difícil, você imagina. E ela não saía da presença de Deus aqui, ó, em jejuns, em orações de noite e de dia. Porque é disso que a gente precisa, irmãos, é da presença. Que a gente venha acolher, a gente precisa aqui das coisas materiais, precisamos. Mas que a gente venha querer as coisas espirituais, porque o Senhor está voltando. Né? Que Ele venha acrescentar aqui a fé e a perseverança dessa mulher. Que Ele acrescente em nós a perseverança. Às vezes você acha que nada está mudando, mas está. Está mudando. O nosso jeito de agir, tudo, irmãos. Que a gente venha pelo Senhor, pelo que Ele é, pelo sacrifício que Ele fez por nós, né? E aqui está ali, e sobrevindo na mesma hora, quando ela viu ali sendo feito, né? Aquele ato ali onde o Simeão foi responsável a fazer com Jesus, ainda menino, ela também estava cheia do Espírito, que a gente vinha estar cheio do Espírito Santo. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, que é o menino Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Que a gente venha falar de Jesus a cada dia, né? Aqui estava falando do anúncio do que Ele ia vir. Hoje nós temos que falar do Senhor Jesus que morreu, ressuscitou e vive e vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida, né? Com as marcas de Cristo, porque as marcas de Cristo, irmão, é sofrer. Isso é servir a Deus. Não vamos ficar isento de dores, não. Mas nós somos vitoriosos sim, estamos de pé para passar. O que cada um passa aqui individualmente é só Deus. Sem Deus a gente não aguentaria, não. E Deus dá a medida e a porção a cada um. Eu, às vezes, não posso pegar a porção da Ledinha, não consigo, e nem a minha, e vice-versa aqui. Então, a cada uma Deus dá uma medida para a gente trabalhar, porque a cada um Ele vai usar de maneira diferente. A Deus, né? Não importa o tempo. Aqui, ó, Simeão e Ana eram idosos. Maria tinha uma missão nova ali, 14 anos, que para a cultura da época era normal. Depois o pastor Marcelo me ajuda aí, viu, pastor Marcelo? E José tinha 18 anos, né? Mas quando ela recebeu a promessa por um anjo, ela tinha, acho que 13, né? 13 ou 12 anos. Você imagina, irmãos? Não é fácil. E assim não vai ser. E falando em responsabilidade, tudo que o Senhor nos der, todo milagre gera responsabilidade. É muita responsabilidade aquilo que o Senhor nos dá, né? Falar da palavra dele, viver o que realmente, às vezes a gente, a pastora Marcela estava falando de louvor. Muitas vezes você nem vai, você nem pede tal coisa, mas o Senhor te dá. Tem coisas que eu nem pedi ao Senhor, irmãos, porque aquilo que Ele vai dar nos dá é infinitamente. Glória a Deus. Mas se acompanha de responsabilidade. Tudo que o Senhor nos entregar é responsabilidade. Né? Que a gente vai ter muito temor daquilo que o Senhor nos confiou. Amor é o principal. Porque sem o amor e a fé e a perseverança não conseguimos. E ali nos pés. Tem dia, irmãos, que nem sai palavras. É só choro e lágrimas. Mas aquilo, o Senhor, Ele não rejeita as nossas lágrimas. Né? E no dia que eu estou bem provada assim, Ele sempre usa alguém para me dar um abraço, para me falar de Jesus. Isso é consolo que o Espírito Santo faz. Né? E eu louvo a Deus por aqui. Nós temos
Jesus, porque aqui, como bem sabe, que eu sempre vi Jesus aqui, agora estando aqui, não é diferente, né? Então ali, ó, ela falava de Deus para tudo. Você imagina que ela não passou de dor, de tudo ali, porque uma viúva naquele tempo sofria, não podia trabalhar, mas aquilo o Senhor nunca deixou, né, faltar. E eu tinha notado umas coisas aqui, que a gente vinha ter a sensibilidade como Simeão, né? Para viver, não para viver no automático, mas para a gente estar atento à voz do Espírito Santo. Porque o nosso dia a dia, irmãos, não é fácil. Mas que a gente venha estar atento. Com a palavra que eu recebi, se eu não tivesse alicerçado em Cristo, meu Deus. E o Senhor sempre vai mandar pessoas. O que eu tenho recebido de irmãos que estão intercedendo pela minha vida, é para a glória de Deus. Eu nem pedi, só chega. Porque o Senhor conhece. O Senhor conhece. Então, assim como a gente intercede, o Senhor levanta os intercessores por nós. E a gente vai orando pelos outros. E tem sempre uma irmã, que a gente é ligada no mesmo espírito. Eu tinha mandado uma mensagem. Mas o Senhor nem esperou que fosse chegar essa mensagem a ela antes. Eu já tinha me confirmado. Irmãos, vale a pena. A gente sofre, mas vale a pena. A gente está no pé da cruz ali, chorando. Na oração. Porque é oração. A gente só vence tudo na oração. Não tem outro caminho, né? E assim como o Senhor usou aqui Simeão e Ana, já avançados em idade, a promessa do Senhor, ela não vai te isentar de dor, não vai. O caminho te leva ali para o propósito. Ali onde eu estou hoje, irmãos, estou lá com a turma, o Senhor colocou 2 professoras ali comigo, irmãos. Quando o Senhor te coloca algo para liderar, não adianta você correr. É você que é o espelho ali. Então, aquilo que o Senhor tem confiado a você é de responsabilidade. Não brinque com as coisas de Deus. Porque você imagina, as pessoas têm experiência, mas é através da tua vida ali. Irmãos, o nome de Deus está sendo glorificado. Pais que estavam afastados do Evangelho. Aleluia. Teve uma reunião sexta-feira. Tá dentro da palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Teve uma reunião, foi tudo preparado lá. Tem dias que é tão difícil, irmão. A gente vai estar no meio da multidão e vai estar sozinho. Porque eu não consigo. Quando me dá algo para fazer, quem me conhece sabe, eu já começo antes, eu se preparo. Só que nem todo mundo está na mesma visão que você, irmãos. Como é difícil. Porque o Senhor vem dar graça. Aí você acaba fazendo tudo a mais. Não é fácil. Creio que para os irmãos acontece isso também. Mas o Senhor conta conosco, porque é o quê? É a preparação para o propósito. É no trabalho, é no ponto de ônibus, é onde for. Ainda o que eu ouvi foi essa. É você, é você que está. É por isso que você está aqui, irmãos. Então, onde você estiver no trabalho, honre. É nos estudos, onde for, porque o Senhor conta conosco. Glória a Deus. Às vezes é amadurecimento que você tem, o outro não tem. E é preciso. E tem uma lá que ela tá. Você é diferente. Se soubesse o preço que eu pago, você é diferente. Mas que a gente continue olhando para Jesus. Que Ele continua segurando sobre nossas mãos. Que a gente venha ter sensibilidade, assim como Simeão. E venha ter visão, constância, assim como Ana. Porque eu imagino, ela com 84 anos ali. Naquela época que onde ser viúva era visto, era muito difícil, né? Que a gente devia ter constância. Não desista. Às vezes acontece qualquer coisinha e você não vem para a igreja. Não desista não, porque nós não vamos olhar com cara feia, não, porque nós é igual a você. Nós é fraco. Forte é Deus em nós. Não tenha vergonha não, venha. Porque nós estamos orando por você. Você está lá. Mais uma palavra, porque quem me conhece sabe. Eu não mando nada sem Deus me dar direcionamento. Então aqui, ó, assim como Deus direcionou Maria e José, se cumpriu tudo ali, porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, é não entendendo mesmo. É não entendendo. Como eu creio que na hora que foi falado para ela, uma espada transpassará. Porque nem todo mundo vai entender Jesus. Quando a gente estava lá fora, eu não compreendia o que falavam para mim, mas hoje está se cumprindo tudo, irmãos. Eu olhava assim, eu ria, mas não era, foi Jesus. Eu falava assim, você pode ser doida? Olha, já vou dizer, viu? Ó, essa abençoada de Jesus, eu nem sabia que vinha para cá. Jesus tomava ela, olhava assim para a cara dela. Falou, Leide, eu te amo, mas isso é loucura. Mas Jesus é fiel demais, irmãos. E Ele nos conhece. Amém. Jesus sabe quem vai falar. Porque a lei é uma mulher de Deus. Sempre vi Jesus nela, toda a vida. E o que é mais lindo em Deus é a nossa infância. A Lida foi uma mulher que eu sempre compartilhei as minhas coisas, desde pequenininha.
né? Minha mãe tinha amizade ali com a mãe dela. Jesus é muito lindo. Quando o Senhor falou que ia fazer as coisas, Jesus, para onde é que eu vou? Então, um belo dia, Jesus me trouxe aqui, não tinha ninguém aqui, só tinha ela sentada e minha tia falou, vou te apresentar ali. Eu sempre vi Jesus aqui, irmãos. E eu louvo a Deus que Jesus, ele cumpriu o desejo do meu coração. De acordo com a sua vontade. Aleluia! Ele vai nos conectar a pessoas de Deus. Né? Então aí ela estava aqui, foi alegria. Mas por mais que ele vai conectar, irmãos, o começo é muito difícil. Porque eu estava acostumada em outro lugar, irmãos. Não é fácil não. Mas eu estava o quê? Obedecendo a palavra. Aleluia! Obedeça a palavra de Deus. Glória a Deus. Os 3 aqui tinham como o quê? Obediência ao Senhor. E os 3 aqui eram o quê? Cheio do Espírito Glória a Santo. Deus. Que foi anunciado Jesus. Aleluia. Agora nós estamos anunciando Jesus, que vai voltar para nos buscar. É Os Deus! sinais estão aí, irmãos. Crendo ou não, você vai pregar aquilo que Jesus colocar. Né? E eu tenho visto Jesus cumprir, irmãos, a cada dia aquilo que foi dito a mim há muitos anos atrás. Tem coisas que eu nem lembrava, o Espírito Santo faz lembrar, né? E eu sou grata a Deus por isso. Eu sempre fui obediente à voz de Deus, teimosa, mas obediente. Muitas vezes fiz muitas coisas chorando contra a minha vontade, mas porque o Senhor falou. E eu sei que Ele usou, além de Ele falar comigo, porque vai chegar tempo, irmãos. Eu nunca fui atrás de ninguém para Jesus falar. O próprio Jesus se encarrega. Só quando Ele quer confirmar algo para mim, Ele usa as pessoas que eu sei que são de Deus, ou até quem lá do outro lado. E a profecia é a palavra de Deus, irmãos. Não tem melhor. Quando eu fui orar na madrugada a respeito daquilo que aconteceu com meu filho, que o pai dele disse, eu falei, eu sirvo a Deus. Aquilo que saiu da minha boca, quando eu abri em cima da palavra, irmãos, para a glória de Deus. Então, a Bíblia é a própria profecia. Deus, a gente não precisa. E tem coisas que Deus não vai permitir. Porque Ele quer ter encontro com você. Aleluia. Porque o Deus que fala comigo, que fala com a Leda, que fala com o pastor Marcelo, que fala aqui, fala com a Kimberly, fala com a Glória a Deus. Deus! Deus que fala comigo, fala com você. Glória. Mas tem que se apresentar diante de Deus. Tem dia, irmãos, que é cansativo, eu não tenho uma lágrima. Só essa semana eu não tenho uma palavra, só lágrimas. Só Deus sabe o que eu estava sentindo. As minhas dores de cabeça, uma dor nas costas, por quê? É um peso, porque a visão é muito cheia assim, a sala, e eu tenho uma visão diferente. Assim como o Senhor nos disciplina, nós temos que disciplinar as crianças também. Criança autista, irmãos, TDAH, o TOD, eles sabem o que estão fazendo. Não sei porque Deus me trouxe aqui, irmãos. Eles sabem o que estão fazendo. Você tem que repreender eles, sim, porque às vezes a criança está transando. Não, irmãos, eles sabem. O cara da criança é formado até os 7 anos. Você tem que ser firme ali com ela vai entender. Porque o seu comodismo agora, o seu olhar desviado agora, mais tarde você não vai mudar não. É de pequeno, eles compreendem. E assim as crianças que chegam lá. Berçário 2, se você ver a turminha como está, para a glória de Deus, porque é talento, irmãos, né? É talento que Deus deu, não adianta. E você passar para o outro. Mas nem todos vai ter aquilo que Deus te entregou. Por isso que é preciso ter o quê? A sabedoria, não digo nem a paciência, tem dia que é só Jesus. Jesus conta até 10. É com os grandes, viu? É com os colegas de trabalho. Mas sabe o que é, irmãos? É o meu propósito. É o que me espera lá na frente. Então Jesus nos prepara tudo. Tudo que a gente passa aqui não é em vão. É tudo pro caminho do propósito. No caminho do propósito da promessa vai ter dor, vai ter choro, mas vai ter Jesus. Vai ter a presença. Que é o que eu tenho contemplado todos os dias. É o que tem me dado força e ânimo. Né? E isso é muito bom. Tá aqui é aquilo, estamos cultuando. Mas o nosso culto é em casa. Nosso culto começa em casa. Aleluia. Às vezes você está lá ouvindo um exemplo, não é o caso daqui. Está ouvindo outras coisas lá. Você quer estar cheio aqui na igreja? Nosso culto começa em casa. Começa em casa para Deus falar aqui conosco. Nós estamos adorando Ele. Né? E aqui, ó, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor. Olha aqui que coisa linda. O que os 4 tinham em comum? Tinha amor na lei do Senhor. Irmãos, a lei de Deus não é difícil. Não é. Não conseguimos cumprir tudo, não. Mas o essencial nós cumprimos sim, irmãos. Servir a Deus é renúncia, irmãos. Não adianta. E o milagre que Ele vai gerar em nós é com responsabilidade. Se Ele vai restaurar o casamento, se Ele vai restaurar qualquer coisa, todo milagre vem acompanhado de responsabilidade. Tudo na vida. O Senhor não vai dar nada que a gente não tenha que ter responsabilidade. Isso eu tenho aprendido a cada dia. Eu já tinha isso lá, mas a cada dia eu tenho aprendido. É nos estudos, é onde for. Irmão, se eu fosse olhar a minha vida, eu não tinha condições nenhuma de estudar, não. Nenhuma. As minhas pós, as minhas graduações. Eu tentei ir para outra área, mas não adianta, não. Não adianta. Onde Deus nos quer, é que a gente vai ter que fazer a diferença.
né? E ali com Ele. O Senhor preparou tudo, irmãos, tudo na minha vida. O Senhor preparou pessoas que olhavam o meu desenvolvimento, que eu nem me enxergava, né? E coisas assim. O Senhor vai pôr pessoas que enxergam em você algo que nem você vê, né? Tem coisas que eu vejo e não vejo que eu tenho talento, mas o espiritual, a pessoa que é espiritual fala, é isso aí. Glória a Deus, Né? E o Senhor vai trabalhar, vai moldando ali em você. Então, todos os meus estudos, irmão, tudo que eu tenho, os meus diplomas, é para a glória de Deus. O Senhor se usou de pessoas que viram ali o meu potencial. E a gente nunca esquecer, irmãos, independente de canudo, independente de posição, independente de dons que Deus nos dá, nada é nosso, é tudo para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. Que a gente conhece pessoas muito no cargo. Como eu tenho conhecido pessoas quando Deus tem levantado. Você vê de poder, irmãos, algumas pessoas. Que a gente venha sempre entender. Ainda que o Senhor venha nos dar talentos. Não é nosso, é dele. É para a glória dele. Que a gente nunca venha esquecer. Né? Eu sou muito grata a Deus, irmãos. Então, que esses 4 tinham em comum aqui era obediência à lei do Senhor. Que a gente venha obedecer e ser cheios do Espírito Santo, né? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O que podia vir de bom de Nazaré, irmãos? O que podia? Assim é nós. A gente é como aquela madeira de acácia, né? Que dá trabalho. Porque nós damos trabalho, irmãos. Até chegar aqui, o Senhor trabalhou muito em mim. Irmãos, mas Jesus conhece o coração. Quando Jesus foi me apresentado, eu ri tanto, irmãos. Estou contando que Deus está me dando essa liberdade, viu, Espírito Santo? Eu ri tanto. Porque eu levo o meu cenário, irmãos. E torno a dizer, promessa de Deus não combina com cenário. Aquilo que Deus fala, se cumpre. Que a gente venha ter sensibilidade, assim como Simeão, cheio de Espírito, viu o que é que era que Maria e José ali carregavam. Era o Filho de Deus, né? O nascimento, o menino que foi diferente. E hoje ele vive. Hoje eu e você está aqui. Porque acreditamos, cremos em sua palavra, pela fé. Porque a gente vai ouvindo. E eu creio que no tempo certo, o Senhor vai trazer pessoas aqui que acompanharam lá da outra denominação que eu vi, porque é outra denominação. Né? Tudo se cumpriu aquilo, irmãos, que Deus falou. Mas o caminho da promessa, o caminho do propósito, tem dores, tem choro, porque isso é o Evangelho, é cruz, não mudou. É cada dia a gente tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e obedecer aquilo que Deus quer, a sua vontade, né? E ali voltar. E a gente também, está em constante oração, porque é isso que nos move a Cristo, né? Que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, mano, não é rodopiar, não. É ser cheio do Espírito Santo, todas as pessoas vão ver a diferença. E fazer a diferença no meio do mundo de hoje não é fazer diferença daquele tempo, vai nos custar. Mas para a glória de Deus, porque nada custou mais que o preço da cruz de Jesus por nós. Ele se responsabiliza, né? Aquilo que a gente abrir a nossa boca, que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, venha ter a sensibilidade, venha ter a constância e a perseverança. É isso que o Senhor está dando essa noite, que a gente venha estar perseverante na fé. Porque vamos precisar. Os dias não são fáceis. Eu digo pela escola que da prefeitura, tá, irmãos? Não é particular. O calendário que está vindo do sistema aí é só Deus. Só Deus. Para poder nos ajudar a não negar o seu nome. E Ele vai se responsabilizar. Porque viver da fé não vai ser fácil. Porque vai chegar o tempo. Ou você acompanha o sistema, ou como é que vai ficar as coisas? A educação. Todas as áreas. Mas digo na escola, na educação, que é lá. O que é que o inimigo quer trabalhar hoje? Nas crianças. Então que a gente venha fazer a diferença. Onde o Senhor nos colocou. O jovem, lá na sala de aula onde vai estudar. Nós, na sala de aula, no nosso trabalho. Esse é o tempo. Assim como o Senhor foi ali. Eles foram cheios do Espírito. Não importa a nossa idade. O Senhor conta comigo, conta com você. Não tenha medo daquilo que o Senhor der para colocar na boca. Se vão rir da sua cara, o Senhor se responsabiliza. Porque enquanto estão rindo, nós estamos no caminho certo. Né? Eu louvo a Deus aqui no meio do meu povo aqui, que meio em toda a turbulência deles achar que
eu sou doida, eles veem Jesus em mim, Amém. escutam eu falar do Senhor, né? Minha mãe às vezes passa aí fora, ela falou, minha filha, mãe, se eu soubesse que você está ali, a gente não está aqui só esquentando, não, a gente está ouvindo Jesus Cristo. Aleluia. Mas ela ainda não compreende, porque assim como o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, né? Do nosso ouvido, eu sei que vai fazer com ela também, né? Para a glória de Deus. Só de ver os meus irmãos, o meu padrasto, irmãos, que ele a mim me machucou tanto. Mas hoje eu sento ali com ele. É Deus, irmão, sou eu não. E ele fala: que mudança? Eu falei, não fui eu não, foi Jesus. Foi Cristo. Ele limpou toda a amargura que havia em meu coração. Mas a amargura da dor. É por isso que eu ria quando Jesus usava o povo dele para falar comigo. Porque é loucura aos homens. Mas hoje eu sento ali, irmãos, para falar de Cristo. Às vezes eu não preciso nem abrir minha boca. Ele já manda uma mensagem. Núbia, passa aqui. Eu já sei o que é. Mas é para a glória de Deus. É o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Cura as nossas feridas. Eu carrego as marcas, mas sem dor. Ela só está aqui. Né? Então que viemos ser cheios do Espírito Santo. Que nós viemos se posicionar. O Senhor conta conosco, né? Para essa missão. Que viemos ser cheios do Espírito. E até aqui, irmãos, que o Senhor me dá. E assim eu agradeço a meu povo. Glória a Deus. Aleluia.